O sol de outubro no sertão de Pernambuco não esquenta, calcina. Não é um calor que aquece, é um calor que consome, que seca a alma antes de secar a carne. A caatinga entre Arcoverde e Custódia apodreceu de seca naquele ano de 1932 e o cheiro da terra era de coisa morta há muito tempo. Osso de boi partido ao meio pelo sol, folha de mandacaru estourada como pele de velho, poeira que arranhava a garganta como farinha de pedra socada com cinza. A luz batia de frente sem misericórdia, transformando cada pedra em brasa e cada sombra num bem precioso que o sertão oferecia a poucos e por pouco tempo. Não havia pássaro, não havia vento. O silêncio daquele trecho da caatinga não era o silêncio da paz. Era o silêncio de quem aprendeu que fazer barulho atrai a morte. As cigarras que costumavam gritar no começo da tarde haviam se calado semanas antes, quando a última umidade evaporou da terra rachada. As pedras vermelhas do chão estavam quentes como ferro em brasa. Os umbuzeiros, que eram os últimos a desistir no sertão, já mostravam os galhos pelados, retorcidos para o alto, como mãos pedindo chuva que não vinha. Numa ribanceira a 3 léguas da fazenda Bom Retiro, o bando de Lampião descansava. 17 homens. Os couros curtidos pelo sol e pela morte, os chapéus bordados, inclinados contra a claridade, as armas encostadas nos troncos ressecados, com a naturalidade de quem dorme com a morte, como se fosse um cachorro velho e familiar. Havia entre aqueles homens o tipo de silêncio que só existe em quem já viu demais. Não o silêncio da ignorância, mas o silêncio de quem guardou tanta coisa dentro de si que não tem mais palavra que alcance. Maria Bonita dormia encostada num pau de arara, com a faca no cinto e o rosto ainda bonito demais para aquele lugar. O cabelo escuro espalhado pelo pescoço. As mãos que haviam curado e matado repousavam abertas no colo como pétalas de uma flor que aprendeu a se fechar rápido quando o vento mudava. Ela respirava devagar, o tipo de sono que não é descanso, mas estratégia. No sertão, dorme quem pode, vive quem acorda rápido, mas o sertão nunca avisa, a morte tampouco. O coronel Deodato Cavalcante Furtado, senhor da fazenda Bom Retiro, dono de 400 reses, afilhado do deputado estadual e padrinho do delegado de Arcoverde, havia anos cobrava proteção do povo pobre daquele trecho da caatinga, não em dinheiro, não em produto, em servidão. Os homens lavravam a terra sem salário, chamando isso de dívida com o patrão, dívida que nunca fechava, que crescia como juros de usura, que passava de pai para filho como herança maldita. As mulheres cozinhavam, lavavam, cediam, e quando cediam de um modo que não queriam, havia o silêncio das que aprenderam que gritar não adianta quando o grito não alcança nenhuma lei. Os filhos cresciam magros, analfabetos, destinados a repetir o mesmo ciclo de fome. Quem reclamava, desaparecia. Não morria de modo que pudesse ser enterrado com nome e cruz. Desaparecia simplesmente como se o sertão tivesse aberto a boca e engolido. Quem fugia era trazido de volta pelos jagunços, amarrado em cima de um jumento, para que todos vissem, para que o corpo humilhado fosse a mensagem que nenhuma palavra precisava repetir. Deodato tinha um hábito específico, cruel como um ritual de fé invertida, como um sacramento do mal. Toda criança que chegasse aos 10 anos na fazenda era obrigada a trabalhar na mina de cal que ele mantinha nos fundos da propriedade, numa ravina de pedra calcária que fervia ao meio-dia e gelava de madrugada. Trabalho proibido por lei. Mas a lei, naquele trecho de sertão, tinha o rosto do coronel e obedecia ao coronel. Trabalho que cegava. O pó branco de cal, fino como areia de praia molhada, entrava pelas narinas, grudava nos olhos, cristalizava nas córneas ao longo de meses de exposição. Os meninos entravam com os olhos abertos e saíam com a vista embaçada, turva, progressivamente apagada. Alguns ficavam cegos antes dos 15 anos, a maioria antes dos 20.
Era o jeito de Deodato garantir que ninguém da fazenda jamais pudesse identificá-lo perante qualquer autoridade que eventualmente aparecesse com pretensões de justiça. Testemunha que não enxerga, não testemunha. Era também o jeito de garantir que ninguém jamais conseguisse ler o que quer que fosse escrito. Contrato, ordem judicial, documento de alforria. Um povo sem olhos é um povo sem história. Um povo sem história pertence a quem escreve a história deles. Zeferino era um menino de 9 anos, filho de Teotônio, o vaqueiro mais respeitado da fazenda. Magrelo, de olhos grandes cor de mel, o tipo de mel escuro que a abelha jandaíra faz nas pedras da caatinga. Zeferino conhecia cada pedra daquele sertão como se tivesse nascido já sabendo. Guiava o gado no escuro, orientado pelo cheiro das plantas e pelo barulho das patas. Sabia o nome de toda a planta da caatinga: jurema preta, marmeleiro, catingueira, chique-chique, coroa de frade. Sabia qual era venenosa e qual curava febre. Sabia onde o riacho guardava água mesmo na seca mais bruta, naquela lama cinzenta do fundo que parecia inútil, mas que uma criança esperta sabia espremer no pano para beber. A mãe, Sinhá, havia morrido de febre no parto de um irmão que também não sobreviveu. Teotônio criava o filho com a dureza amorosa que o sertão ensina, sem abraços demais, sem palavras desnecessárias, mas sem fome também. A dureza que o pai ensinava não era crueldade, era preparação. Era o modo do sertão de dizer que ama, não protegendo demais, mas ensinando a sobreviver quando a proteção acabar. Zeferino tinha um sonho que parecia impossível naquele mundo de terra seca e analfabetismo compulsório: aprender a ler. Havia um caderno guardado debaixo da enxerga, um caderno de capa azul desbotada, comprado por Teotônio numa feira de Arcoverde, num dia em que tinha algum dinheiro. Nele, Zeferino copiava letras que encontrava nos poucos objetos que chegavam à fazenda com escrita: o rótulo de uma lata velha de banha, o papel de embrulho de uma rapadura, uma página de jornal rasgada que o vento havia trazido e pregado numa cerca de arame. Era tudo o que tinha de futuro. Um caderno de letras copiadas, sem entender completamente, mas que de algum modo misterioso e persistente, o menino sabia que eram a chave para um mundo maior do que aquela fazenda, maior do que aquele sertão, maior do que a poeira branca da mina de cal, que lhe esperava como um destino que ele não havia escolhido. Quando Zeferino completou 9 anos, o coronel Deodato mandou recado a Teotônio: o guri começa na mina na semana que vem. Era uma quinta-feira. A mensagem chegou na boca de um capanga enquanto Teotônio ferrava um bezerro no curral. O capanga disse e foi embora sem esperar resposta, porque não havia resposta esperada. Havia apenas obediência. A ordem do coronel não era uma proposta, era uma sentença. Era o destino já escrito, já selado, entregue como se fosse recado de Deus. Mas Teotônio não era um homem que aceitava o que chamavam de destino sem antes olhar para ele de frente. Na manhã seguinte, o vaqueiro foi até a casa grande. Chapéu na mão, pé descalço no degrau de pedra lavrada, a espinha reta com a dignidade de quem sabe que pode ser humilhado, mas não quer ser dobrado. Pediu para falar com o coronel. Foi feito esperar no sol por 2 horas. O tipo de espera que é punição antes da punição, que ensina ao pobre que o tempo do rico vale mais que o seu. Quando finalmente foi recebido na sala de jantar, que cheirava a cera de carnaúba e couro tratado, Teotônio pediu misericórdia. Disse que o filho era pequeno. Disse que os olhos do menino eram o único bem que lhe restava depois da morte de Sinhá. Disse que o menino era esperto, que aprendia rápido, que podia servir ao coronel de outro modo, como mensageiro, como guia, como qualquer coisa que não fosse a mina. O coronel ouviu em silêncio, com aquele sorriso de quem sabe que pode tudo. O tipo de sorriso que não é alegria, é demonstração de poder. O sorriso de quem não precisa se justificar porque o poder já é a justificativa.
Depois de ouvir tudo, Deodato fez um gesto pequeno para os dois jagunços encostados na parede. 7 chibatadas, no pátio da Casa Grande. Teotônio de joelhos na terra, a camisa rasgada, cada golpe levantando uma marca vermelha que depois ficaria roxa, depois marrom, depois cicatriz. Zeferino assistiu a cada uma, de joelhos no chão de barro, ao lado do pai, as mãos apertadas nas coxas. Não chorou, não porque não quisesse, mas porque o pai havia ensinado que homem do sertão não chora na frente de quem fez o mal. Que chorar na frente do algoz é dar ao algoz o que ele mais quer, a certeza de que dói, a certeza de que o poder funciona. Chora sozinho, na escuridão. Os jagunços riram durante as chibatadas. O coronel continuou sorrindo. Um dos trabalhadores da fazenda que havia presenciado de longe abaixou a cabeça e foi embora. Não porque não sentisse, mas porque sentir e não poder agir é o maior peso que o sertão impõe aos seus filhos mais pobres. Foi essa noite que Teotônio tomou uma decisão. A única decisão que restava quando todas as outras portas foram fechadas. Saíram antes do amanhecer, pelos fundos da fazenda, pelo lado que os jagunços não vigiavam porque achavam que ninguém seria tolo o suficiente para fugir por ali, por onde o terreno era mais difícil, mais pedregoso, mais escuro. Descalços os dois, levando apenas uma cuia d'água cheia e o caderno azul enfiado dentro da camisa de Zeferino. A noite do sertão era fria como osso, e as estrelas sobre aquele caatingueiro eram tantas que pareciam sal espalhado em pano preto. Teotônio sabia que não tinha para onde ir, não tinha parente que quisesse o problema de abrigar um fugitivo do coronel Deodato. Mas ir em frente era o único movimento que ainda lhe pertencia. Deodato acordou com o sol. Perguntou pelo vaqueiro. Soube que havia fugido. O sorriso desapareceu. 3 jagunços a cavalo. Os melhores, com bacamartes e ordens específicas, trazer o corpo de Teotônio e o menino vivo para a mina. Não havia negociação. Não havia captura. Havia execução e exemplo. A perseguição durou 2 dias. Teotônio conhecia o sertão. Conhecia as pedras, os atalhos, os lugares onde a caatinga ficava tão densa que um cavalo não passava. Por 2 noites e 2 dias, pai e filho se moveram como água, contornando obstáculos, se escondendo nas horas quentes, caminhando nas horas frescas. Zeferino nunca reclamou, nunca pediu para parar. Bebia a água racionada da cuia sem pedir mais. E quando Teotônio olhava para o filho nos momentos de descanso, via nos olhos cor de mel daquele menino uma determinação que doía, porque era a determinação de quem já entendeu que o mundo não vai ajudá-lo e que a única opção é continuar. No segundo dia, na ribanceira seca a 3 léguas da fazenda Bom Retiro, Teotônio foi alcançado. O sol estava no meio do céu, inclemente. A pedra queimava embaixo dos pés. E os 3 jagunços apareceram pela crista da ribanceira montados, levantando poeira que durou no ar muito depois de pararem. O chefe deles, um homem gordo de barba rala, que Teotônio conhecia pelo nome de Batata, apontou o bacamarte e não disse nada. Não havia nada a dizer. O tiro de bacamarte acertou Teotônio nas costas. Ele caiu de frente, a face na pedra quente da caatinga. O caderno azul rolou para fora da camisa de Zeferino no impacto e parou a 2 palmos do corpo caído do pai. O vaqueiro não morreu na hora. Ficou agonizando na pedra quente, a respiração em espasmos irregulares, os dedos abrindo e fechando no chão de terra avermelhada, como se tentasse segurar alguma coisa que não estava mais ali. Os jagunços desmontaram devagar. Batata olhou para o corpo com indiferença profissional, o tipo de indiferença que não é crueldade ativa, mas que é talvez mais devastadora. A indiferença de quem faz isso há tanto tempo que o sofrimento do outro não registra mais como sofrimento. Os 2 outros jagunços riam de alguma coisa que um havia dito antes de chegar. Zeferino correu.
Correu como só correm os que não têm mais nada a perder. Correu pelo lado oposto à ribanceira, pelo meio da caatinga mais fechada, os galhos arranhando os braços e o rosto, os pés descalços cortando nas pedras sem que ele sentisse. Porque quando o coração está partido de um modo que o corpo ainda não entendeu, a dor física não alcança. Correu sem direção, sem saber para onde, sem saber que havia algum lugar para onde ir. Os jagunços não correram atrás, não imediatamente. Um menino descalço no meio da caatinga, eles o pegariam depois, quando o calor do meio-dia fizesse o trabalho por eles. Zeferino correu. E foi correndo, tropeçando, sem ver para onde ia, que o menino de 9 anos bateu com o pé em algo no chão da caatinga e caiu. Não era uma pedra. Lampião estava deitado na sombra de um umbuzeiro de tronco retorcido, com a camisa aberta e um pano ensanguentado enrolado firme no lado esquerdo do abdômen. A ferida era de bala. Um tiro que havia entrado de raspão durante uma escaramuça com uma volante numa estrada próxima, horas antes. Não havia perfurado fundo o suficiente para matar, mas vazava devagar, com aquela persistência discreta que as feridas ruins têm, roubando a força, roubando a lucidez, roubando centímetro a centímetro o que o corpo precisava para se manter ereto. Os cangaceiros estavam espalhados em guarda nos arredores, atentos a qualquer movimento. Mas o próprio Lampião estava sozinho naquele momento, entre a consciência clara e aquele torpor de perda de sangue que não é sono, mas se parece com ele, quando o menino tropeçou e caiu sobre o capitão. Zeferino não gritou, levantou a face da pedra, olhou para o homem ferido na sombra do umbuzeiro. Viu os chapéus de couro bordados com moedas e estrelas. Viu as armas, as pistolas no cinto, a carabina encostada no tronco, os cartuchos alinhados como dentes em couro de cobra. Sentiu o cheiro de pólvora e sangue e erva de Santa Maria que emanava daquele homem. Soube quem era. Todo menino do sertão de Pernambuco sabia quem era Lampião. Não pelo jornal, que nenhum deles lia. Sabia pelos causos que os velhos contavam à noite na frente das fogueiras, pelo jeito que os adultos falavam o nome em voz baixa, como se o nome mesmo tivesse poder de invocar o homem, pelas histórias de coronéis humilhados e pobres protegidos que corriam pelo sertão como lendas que às vezes eram verdade. Zeferino olhou para o ferimento no abdômen do capitão. Olhou para a cuia que ainda segurava na mão, que de algum modo não havia largado nem durante a corrida, nem durante a queda. Dentro da cuia ainda havia um fundo de água misturada com a lama do riacho seco. Então, sem que ninguém mandasse, sem que ninguém pedisse, o menino fez o que sabia fazer. Foi até o riacho seco que ficava a 30 passos. No fundo, havia aquela lama úmida, cinzenta, que os riachos do sertão guardam mesmo na pior seca. A água que a pedra segura quando o sol já levou toda a outra. Encheu a cuia o máximo que conseguiu. Voltou. Arrancou um pedaço da própria camisa e começou a limpar o ferimento com uma atenção calma e precisa, que não era de criança. Era de alguém que havia visto cuidado sendo feito e havia guardado cada gesto na memória como se soubesse que um dia precisaria. Usou tiririca. Erva que havia apanhado sem pensar ao passar perto do riacho por instinto, porque a mãe sempre apanhava tiririca quando havia ferida. Pressionou a lama cinzenta do fundo do riacho contra a boca do ferimento, porque a lama fria estancava, porque o barro selava, porque a caatinga ensina remédio a quem presta atenção. Trabalhou em silêncio, sem uma palavra. As mãos pequenas se movendo com uma competência que vinha de um lugar mais fundo do que a infância. Lampião abriu os olhos. Olhou para aquela criança de mãos pequenas e olhos cor-de-mel que cuidava da ferida de um homem que havia derramado mais sangue alheio do que a maioria das pessoas imagina ser possível. O capitão não disse nada por um tempo. Ficou olhando. Com aquela intensidade que todos descreviam, a intensidade de um homem que passou anos medindo cada coisa e cada pessoa como questão de sobrevivência. Quem é você, cabra?
A voz era rouca, seca, consumida pela dor e pela perda de sangue. Zeferino, filho de Teotônio, que o coronel acabou de matar lá atrás. Lampião ficou quieto. Quando Lampião ficava quieto assim, não o silêncio de quem não tem resposta, mas o silêncio de quem já tomou a decisão e só está dando ao mundo tempo para se preparar, os homens que o conheciam bem sabiam que algo havia mudado, que algum gatilho havia sido puxado dentro daquele homem que não voltava atrás. O sol continuava a calcinar o sertão. Em algum lugar a 3 léguas, os jagunços do coronel Deodato estavam remontando para vir buscar o menino. Em algum lugar naquela pedra quente, Teotônio ainda lutava contra a última coisa que o sertão havia lhe dado para lutar. E ali, à sombra de um umbuzeiro torto, um menino de 9 anos segurava a vida de um homem que o sertão havia feito de poeira e fogo, sem saber que estava, naquele momento, mudando o rumo de tudo o que viria depois. Ao anoitecer, o céu sobre a caatinga virou uma ferida aberta de vermelho e laranja, como se o próprio horizonte sangrasse lentamente para o oeste. O vento que chegou com o crepúsculo trouxe o cheiro de terra queimada e de folha seca e de algo mais distante. Cheiro de fumaça, de comida, de vida humana se organizando para sobreviver mais uma noite naquele pedaço de mundo que Deus havia feito de osso. 3 dos cangaceiros encontraram o corpo de Teotônio ainda quente na pedra. Volta Seca foi o primeiro a chegar. Ele conhecia a morte com a intimidade de quem passou anos sendo perseguido por ela. Sabia quando o corpo estava frio de vez, e sabia quando o calor que restava era a última centelha de algo que havia sido vida minutos antes. Teotônio estava nesse meio, os olhos abertos, a boca levemente entreaberta, os dedos que haviam estado abrindo e fechando agora imóveis na pedra vermelha. Volta Seca se abaixou, verificou. Ficou em silêncio por um momento que não era protocolo, era respeito. Os outros 2 revistaram o que havia. Não havia nada para revistar. Os bolsos do vaqueiro estavam vazios. Não havia dinheiro, não havia faca, não havia documento. Só a poeira do sertão que entrou nas costuras da roupa durante 2 dias de fuga. Mas um dos cabras, Peixeira Grossa, que tinha o hábito de olhar o chão com atenção de rastreador, viu o caderno. Estava a 2 palmos do corpo de Teotônio, caído no chão, com a capa azul desbotada aberta numa página de letras copiadas. Peixeira Grossa o pegou sem entender por quê. Não sabia ler, nunca havia aprendido. Mas havia algo naquele objeto, naquelas marcas cuidadosas de uma mão pequena que havia copiado letras pacientemente, com a seriedade de quem trata coisa sagrada, que fez o cangaceiro entender que aquilo importava. Quando apresentaram o caderno a Lampião, o capitão já estava sentado, com a ferida estancada e uma expressão de alguém que havia voltado do lugar escorregadio que fica entre a consciência e a inconsciência. Ele olhou o caderno. Depois, olhou para Zeferino. O menino reconheceu o objeto com um espasmo que não era choro. Era reconhecimento, como reconhecer o rosto do pai no caixão. Estendeu a mão. Lampião entregou sem dizer nada. Zeferino abraçou o caderno contra o peito. Fechou os olhos por um segundo. Depois os abriu. E não disse mais nada. Nos dias seguintes, o bando de Lampião não se moveu. Isso era incomum. O bando de Lampião sempre se movia. Era a condição da sobrevivência no cangaço, a mobilidade constante que impossibilitava a captura. Ficar parado era risco. Ficar parado era dar a volante o tempo que ela precisava para cercar. Mas Lampião mandou que ficassem, e quando Lampião mandava, o bando ficava. Ele convocou Volta Seca e o Peixeira Grossa. Os 2 eram os melhores olhos que o capitão possuía para trabalho de reconhecimento. Sabiam andar sem ser vistos, sabiam perguntar sem parecer que estavam perguntando, sabiam ler o sertão como outros leem mapa. Deu as instruções em poucas palavras, como sempre. Queria saber tudo sobre a fazenda Bom Retiro, tudo sobre o coronel Deodato, tudo que o sertão guardava sobre aquele homem e aquela terra.
Foram 2 dias. Voltaram com o que Lampião havia pedido. Sentaram à sombra de uma pedra grande, com a voz baixa de quem sabe que certas histórias não precisam ser gritadas para pesar. Volta Seca falou a maior parte. Peixeira Grossa confirmava com um aceno ou acrescentava um detalhe que o outro havia esquecido. A mina de cal, nos fundos da fazenda, real em funcionamento, com uma leva de 5 meninos no momento, o mais novo com 10 anos e 2 meses. Os olhos do mais velho da leva já estavam embaçando. O pó branco que se via nos pulmões dos meninos quando eles tossiam, o tipo de tosse que não é de gripe, é de coisa que entrou para ficar. As mulheres que haviam sido mandadas embora pelo coronel, 3 nos últimos 2 anos, nenhuma havia chegado a nenhuma cidade próxima. Os jagunços, que eram pagos com terra, não com dinheiro, garantindo a lealdade que o dinheiro compra, mas a terra amarra. O delegado de Arco Verde, Benedito Sotero, compadre de batismo do coronel, que havia assinado papéis dizendo que a fazenda cumpria todas as determinações legais sem jamais ter colocado o pé lá. Quando Volta Seca terminou, houve um silêncio. Lampião ficou olhando para a caatinga. Não para nenhum ponto específico, para o todo, como se tentasse enxergar o sertão completo de uma vez. Quando ele ficava com aquele olhar distante, os homens do bando aprenderam a não interromper. Era quando o capitão estava calculando, não apenas o que faria, mas como faria, e o que fizesse significaria, e se o significado era o que ele queria que fosse. O menino fica aqui enquanto eu penso, disse finalmente. Não some com ele. Zeferino havia ficado no acampamento durante aqueles 2 dias de investigação. Não foi mandado embora. Não foi ignorado. Não foi tratado como problema, nem como mascote. Foi tratado com aquela estranheza respeitosa que os cangaceiros reservavam para as coisas que não sabiam muito bem como categorizar. Maria Bonita havia lhe dado comida, carne seca com farinha, numa cuia limpa, e havia ficado olhando enquanto o menino comia, para ver se ele comia devagar ou com a voracidade de quem está há dias sem comer. O menino comeu devagar. Maria Bonita anotou isso internamente. Um dos cabras mais velhos, Merenda, chamado assim por sempre ter alguma coisa para comer no bolso, uma rapadura, um naco de queijo ressecado, havia ensinado o menino a enrolar fumo sem tossir. Era uma coisa que não tinha utilidade imediata nenhuma, mas que o cangaceiro havia ensinado com a seriedade de quem passa uma técnica importante. Zeferino aprendeu na 3ª tentativa. Merenda assentiu com o tipo de satisfação que os velhos têm quando alguém aprende rápido. À noite, Zeferino abria o caderno. Sentava afastado do fogo no limite da luz, próximo o suficiente para enxergar, distante o suficiente para não incomodar. Copiava letras. Às vezes olhava para a página por um tempo longo, os lábios se movendo devagar, tentando decifrar o que havia escrito sem ter o código completo. A luz trêmula do fogo fazia a sombra do menino crescer e diminuir na pedra atrás dele, como uma história contada sem palavras. Lampião observava isso de longe. Não falava, mas observava. A ferida no abdômen fechou em 4 dias, mais rápido do que qualquer coisa que os homens do bando haviam visto. Corisco comentou que nunca havia visto um ferimento daquele tamanho selar tão depressa. Um dos cangaceiros mais velhos, que havia visto muita ferida de bala no sertão, ficou em silêncio quando tocou na cicatriz, como se não entendesse o que estava tocando. Alguns disseram que era o barro do menino, aquela lama cinzenta do fundo do riacho que Zeferino havia usado com uma segurança que nenhuma criança de 9 anos deveria ter. Outros disseram que era a mão de Deus que de vez em quando intervinha no sertão por razões que os homens não precisavam entender, só reconhecer. Lampião não disse nada sobre isso. Mas quando se levantou completamente, com a força de volta nos ombros e na voz, e colocou o chapéu bordado de volta na cabeça, com aquele gesto que era menos ato e mais declaração,
Foi a primeira vez desde que acordara que parecia inteiramente ele mesmo. A primeira coisa que fez foi olhar para Zeferino. O menino estava com o caderno aberto no colo, a língua levemente para fora, copiando uma letra difícil com a concentração de quem trata cada traço como decisão importante. Lampião ficou olhando por um momento. "Não vai para a mina, não", disse com a voz de sempre, seca e grave, sem entonação que pedisse resposta. Não era promessa, era sentença. No sertão, a diferença entre as duas é que a promessa pode ser quebrada e a sentença não. Zeferino não levantou o olho do caderno, mas os ombros do menino desceram 1 milímetro, como se algo que havia estado tenso desde o dia em que o pai caiu na pedra quente finalmente tivesse encontrado onde descansar. A tensão chegou, como sempre chegava no sertão. Não de uma vez, mas aos poucos, como o cheiro de chuva que vem de longe antes que a nuvem apareça no horizonte. Os jagunços do coronel Deodato começaram a circular pela região, interrogando moradores nos sítios próximos, parando tropeiros nos caminhos, deixando recados nas feiras dos pequenos arraiais. A mensagem era sempre a mesma. O coronel queria o menino. Havia enviado palavra ao delegado de Arcoverde, Benedito Sotero, o compadre, o protegido, o homem que deve favor e paga em autoridade. Deodato havia enquadrado a situação com a linguagem da lei, que conhecia bem. Zeferino era filho de empregado fugitivo. Havia contraído dívida com a fazenda, e como menor de idade era responsabilidade do empregador até que um juiz determinasse diferente. O delegado, que nunca havia visto um juiz discordar do coronel Deodato em 20 anos de exercício, mandou um destacamento de 6 praças para recuperar o menor. O sertão, que sabia de tudo antes que a notícia chegasse por estrada, foi avisando. Como sempre avisava, na boca de um menino pobre que passava pelo acampamento pedindo água, numa mensagem amarrada na pata de um jumento cujo dono não queria ser identificado, no silêncio específico de um caboclo que parou na beira da estrada e olhou na direção certa sem dizer nada, comunicando com o silêncio o que as palavras tornariam perigoso. A notícia chegou ao acampamento de Lampião numa noite de lua cheia, quando o sertão ficava branco e estranho, como se a caatinga estivesse com febre. O capitão ouviu, ficou em silêncio. Depois perguntou quantas praças. 6. Com o delegado? Não. O delegado ficou em Arcoverde. Só os praças. Lampião assentiu levemente, como quem confirma uma informação que já esperava. Mas havia um complicador que Volta Seca trouxe com a expressão de quem não queria ser o portador da notícia. O coronel havia mandado palavra ao deputado estadual, que havia mandado palavra ao governador, que havia mandado uma nota ao comando da polícia pedindo que a captura de Lampião fosse aproveitada para recuperar o menor. Estava se montando, devagar, mas com a consistência do poder institucional. Uma operação que ia além de 6 praças. Deodato sabia que Lampião estava na região. As línguas soltas do sertão haviam falado o que não deveriam, ou haviam falado porque foram pagas para falar. No sertão, a lealdade do pobre ao poderoso é raramente escolha. É cálculo de sobrevivência. E quando o cálculo muda, a lealdade muda junto. O tempo estava se fechando. Lampião convocou o bando. 17 homens em roda, na escuridão da caatinga, com o fogo reduzido à brasa para não chamar atenção de olho distante. Cada homem com suas armas, seus coutos, suas histórias que os trouxeram até aquele círculo, naquele sertão, naquela noite. Corisco à esquerda do capitão, com a expressão fechada de sempre. Maria Bonita um pouco atrás, de pé, os braços cruzados. Merenda com o chapéu na mão. Volta Seca com os olhos escaneando a escuridão em torno mesmo enquanto ouvia, porque um bom sentinela não para de vigiar mesmo quando está em reunião. A voz de Lampião não precisava de volume para ter peso. Era o tipo de voz que carregava peso por si mesma,
pela cadência, pela certeza, pela ausência de qualquer dúvida ou hesitação. O coronel atirou em mim e achou que eu ia morrer. Matou o pai do menino. Cega a criança na mina de cal. Tem proteção do delegado, do deputado e de Deus, que ele comprou também. Pausa. O fogo crepitou uma vez. Mas ninguém comprou o sertão. E o sertão tá devendo. Nenhum homem discordou. Nenhum perguntou nada. No cangaço, quando o capitão falava daquele modo, não havia pergunta. Havia preparação. Corisco perguntou apenas: quando? Lampião disse: amanhã à noite. O coronel ainda está na fazenda? Está. Havia confirmação de que Deodato não havia se movido. Talvez por confiança demais na proteção que tinha, talvez por arrogância, talvez porque fuga seria admissão de fraqueza que um coronel não se permitia. Lampião ouviu a confirmação e assentiu. Entram pelo lado da mina. Que a mina seja a porta. Havia algo nessa instrução que era mais do que tática. Era simbólico, e os homens do bando, mesmo os que não articulavam bem pensamentos simbólicos, sentiram o peso daquela escolha. Entrar pela mina que cegava crianças. Entrar por onde o mal havia construído sua fundação. Zeferino, que estava atrás de uma árvore ouvindo tudo sem ter sido convidado e sem ter sido mandado embora. Porque o sertão é cheio de presenças que não são vistas, mas são sentidas, e o bando de Lampião sabia que o menino estava lá. Fechou o caderno devagar. Ficou em silêncio por um momento, com o caderno abraçado ao peito. Depois foi até o fogo e sentou, e não disse nada, e ninguém disse nada para ele, e aquele silêncio compartilhado era o tipo de coisa que no sertão equivale a um pacto. Na noite seguinte, a caatinga estava quieta com aquela quietude que precede as coisas grandes. Não quietude de paz, mas quietude de contenção, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. A fazenda Bom Retiro tinha um portão de madeira pesada, 2 jagunços de guarda à noite e um cachorro branco que havia aprendido a latir para a cobra desde filhote e que havia, naquele breve tempo de existência, latido para muita coisa, mas nunca para algo que se movia como aquilo se movia. Os cangaceiros entraram pelo fundo, pelo lado da mina de cal, que o coronel havia deixado com a entrada parcialmente aberta para a próxima leva de crianças. A madeira velha encostada sem cadeado, porque não havia na mente do coronel nada do lado de fora que pudesse querer entrar por ali. O coronel não havia considerado que o mundo poderia chegar por onde o mal havia saído. Eram 17 homens, e o silêncio do sertão. Lampião na frente. A ferida curada, o chapéu no lugar, as 2 pistolas carregadas e no coldre, mas com as mãos livres, porque aquela noite não era noite de tiro, era noite de outra coisa. Não correu, caminhou. O ritmo era de quem não tem pressa, porque sabe que o fim já está decidido desde o momento em que a decisão foi tomada. E o que acontece entre a decisão e o fim é apenas a forma que a decisão toma no mundo real. Os jagunços de guarda foram encontrados e desarmados com uma eficiência que não deixou grito. Apenas o barulho breve e abafado de 2 homens que entenderam rápido que gritar seria pior do que se calar. Os cachorros foram silenciados. A fazenda, que havia sido fortaleza por anos, revelou-se tão vulnerável quanto qualquer coisa que depende mais da reputação do que da estrutura real. Vulnerável como o poder que se sustenta pelo medo e não pela força que cai quando o medo vai embora. Os trabalhadores da fazenda dormiam nos galpões de taipa. 5 galpões, famílias inteiras, empilhadas em espaço que não era suficiente, sobre palhas que não eram confortáveis, dormindo o sono pesado de quem trabalhou o dia inteiro num sol que calcina. Cangaceiros bateram nas paredes dos galpões com as palmas das mãos. Baixo o suficiente para não gritar para fora da fazenda, alto o suficiente para acordar. As portas se abriram uma por uma com a cautela de quem acorda para o desconhecido.
Quando as caras apareceram nas brechas e reconheceram os chapéus bordados, reconheceram o capitão. Não houve grito. Houve um silêncio de reconhecimento. O silêncio de quem entende que chegou o momento que havia imaginado sem acreditar que chegaria. Saiam. Fiquem no pátio. Assistam. Não era convite. Não era ameaça. Era instrução simples para um ritual que precisava de testemunha. E eles foram. Porque o povo do sertão sempre sabe quando é hora de testemunhar. Quando o mundo cobra o que é devido, os que sofreram têm o direito de ver. Têm o dever de ver, para que o que aconteceu não seja esquecido, não seja negado, não seja reescrito depois pelos que têm poder para reescrever. Saíram dos galpões em silêncio. Homens, mulheres, velhos, crianças, alguns ainda com a expressão confusa do meio-sono. Outros com a expressão de quem já acordou completamente desde o primeiro som, porque havia anos que dormiam levemente, com um ouvido sempre pronto. Foram para o pátio central. Ficaram em semicírculo ao redor, como plateia de um teatro que não havia escolhido frequentar, mas que havia esperado a vida inteira. O coronel Deodato foi arrancado da cama. Não houve luta. Não há como lutar quando 4 homens entram pelo quarto antes que você consiga colocar a mão na arma que está na gaveta da mesa de cabeceira. Deodato acordou com o barulho dos passos no corredor de tábua. O tipo de barulho que uma casa de fazenda faz quando alguém que não deveria estar lá, está lá. Tentou sentar na cama, tentou alcançar a gaveta. A mão de volta seca chegou antes. A gaveta foi aberta, a arma retirada com o cuidado de quem conhece o que está manuseando, e então tudo o que havia de resistência no coronel desapareceu. De ceroula e camisa de dormir, com os pés descalços no assoalho de madeira fria da madrugada, Deodato Cavalcante furtado foi levado para fora. O ar da noite estava frio e cheirando a cal da mina próxima. Aquele cheiro específico, branco, árido, que os meninos da fazenda conheciam muito bem e que agora envolvia o coronel como um aviso do que havia sido feito naquela terra em nome dele. No pátio central da fazenda, à luz de tochas que os cangaceiros acenderam uma por uma, acendem com aquela deliberação que não é pressa, que diz que há tempo, que diz que o que vai acontecer não depende da escuridão para acontecer. O povo da fazenda se reuniu em silêncio ao redor. O fogo das tochas fazia as sombras saltarem nas paredes da casa grande, projetando figuras gigantescas e distorcidas que pareciam um segundo espetáculo acontecendo nas paredes, enquanto o real acontecia no centro. Alguns choravam, sem som. O choro que não tem som é o mais antigo, o que aprendeu a não fazer barulho, porque o barulho chama punição. Outros tinham os olhos secos, não de indiferença, de esgotamento. Quem chora há muito tempo chega a um lugar onde as lágrimas param, mas o sofrimento não. Os olhos ficam secos como o sertão, mas por dentro ainda tem água, só que funda demais para subir. Lampião parou na frente do coronel. Deodato tinha aproximadamente 50 anos. Era um homem de tronco largo, cabelo escuro com fios brancos, o tipo de homem que havia sido forte quando jovem e havia mantido parte dessa força junto com o peso dos anos bons. Mas ali, no pátio da sua própria fazenda, descalço no barro frio, com o povo que havia humilhado reunido ao redor e 17 cangaceiros como moldura, o coronel parecia menor do que era. Como todo poder parece menor quando a estrutura que o sustenta é removida, o poder que depende do uniforme desaparece quando o uniforme é tirado. Deodato tentou falar. A primeira coisa que saiu da boca foi ameaça, o reflexo do homem que só conhece uma linguagem, o deputado, o governador, a volante que chegaria pela manhã. Lampião não respondeu. Ficou olhando com aquela atenção calma e absoluta que era mais desconcertante do que raiva seria, porque raiva pode ser respondida com raiva, mas aquela quietude não tinha resposta. Depois, Deodato tentou negociar. Dinheiro, terra, gado, proteção,
Tudo o que o poder oferece quando começa a perceber que está perdendo. Lampião continuou sem responder. O capitão pegou o chapéu e entregou a merenda, gesto que todos no bando conheciam, que significava que as mãos precisavam estar livres para o que viria, que significava que o que viria era pessoal o suficiente para não ser feito de chapéu. Depois, desabotoou a camisa lentamente e mostrou a cicatriz. No lado esquerdo do abdômen, onde 4 dias atrás havia uma ferida aberta que vazava vida devagar, havia agora uma cicatriz rosada e limpa, costurada não por agulha, mas pelo barro cinzento de um riacho seco e pela mão de uma criança de 9 anos que havia aprendido a curar antes de aprender a escrever. "Você atirou aqui", disse Lampião com a voz que não precisava de volume. "Achou que eu ia morrer na caatinga como um bicho, mas tem uns que o sertão não deixa morrer antes da hora." Silêncio. Então Lampião chamou Zeferino. O menino saiu da sombra. Havia ficado à margem do pátio, no limite entre a luz das tochas e a escuridão da caatinga, com o caderno embaixo do braço. Pequeno, descalço, os olhos cor de mel brilhando no fogo. Veio até o lado do capitão com aqueles passos que as crianças do sertão têm, firmes, sem pressa desnecessária, o tipo de passo que aprende cedo que o chão pode machucar e que cada passo deve ser colocado com intenção. Parou ao lado de Lampião. Olhou para o coronel Deodato. E o coronel, que havia ameaçado e negociado, e tentado a autoridade, e tentado o dinheiro, olhou para aquele menino de 9 anos com os olhos cor de mel e sentiu, pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez em muitos anos, algo que era medo verdadeiro. Não o medo de morte rápida, que um homem como ele havia aprendido a calcular e a tentar evitar, mas o medo de outra coisa, o medo de ser visto. O medo de ser medido pelo que havia feito por alguém que representava tudo o que havia tentado apagar. A sentença de Lampião foi simples, seca, irrevogável. O coronel Deodato Cavalcante Furtado foi levado para dentro da sua própria mina de cal. Não foi morto. Nada de tiro limpo, de bala certa, de morte rápida. Isso seria misericórdia demais. Seria encerrar com um ponto o que merecia ser encerrado com uma pergunta. Lampião mandou selar a entrada da mina com as mesmas tábuas que o coronel usava para encarcerar os meninos. As mesmas tábuas, o mesmo escuro, a mesma cal branca no ar que arranhava a garganta e grudava nos olhos. Lá dentro, naquele escuro total e branco ao mesmo tempo, porque a cal tem a qualidade de estar em todo lugar sem se ver, de ser presença que cega sem aparecer. O coronel ficaria até o amanhecer, para sentir por uma noite o que era ser engolido pela escuridão que ele mesmo havia criado, para respirar o que havia mandado outros respirar, para ficar no espaço que havia construído, para apagar os outros e sentir o apagamento por si mesmo. Mas antes de selar a entrada, Lampião fez uma última coisa. Ficou parado em frente à mina aberta por um momento. Depois estendeu a mão para Zeferino. Zeferino entendeu. Entregou o caderno. Lampião entrou na mina. Ficou no escuro por um instante, apenas o tempo suficiente para encontrar a parede úmida com a mão, sentir a pedra calcária fria e áspera, sentir o cheiro que havia mandado crianças respirar por anos. Então, com aquela deliberação que era a marca de tudo que Lampião fazia quando o ato importava, grudou o caderno na parede úmida. A capa azul desbotada pressionada contra a pedra branca da mina, com as letras copiadas pela mão pequena de um menino que havia querido aprender o que o coronel havia decidido, que pobres não deveriam saber, para você lembrar o que você quis apagar. Saiu. A entrada foi selada. As tábuas foram colocadas uma por uma com aquela precisão que os cangaceiros tinham para tudo que faziam com as mãos. Porque o homem que vive pela competência aprende que cada coisa deve ser feita do modo certo, mesmo quando é tarefa que não é glorificada. Os pregos foram batidos devagar, um a um, no silêncio do pátio onde o povo da fazenda assistia. Cada prego era um ponto final.
Cada tábua era uma página que o coronel havia escrito nos corpos e nas vidas daquelas pessoas, devolvida agora para o lugar de onde havia saído. De dentro da mina, quase imediatamente, começou o grito. Deodato gritou com a voz de quem não havia gritado por socorro em muitas décadas. A voz que sai de quem perdeu o controle da situação de maneira tão completa que não há cálculo possível, só o reflexo animal do ser humano na escuridão. Gritou pelo delegado, gritou pelo deputado, gritou por Deus, gritou pelo nome dos jagunços. Gritou palavras que não eram mais palavras, apenas som, apenas a expressão bruta do terror. O povo da fazenda ouviu em silêncio. Nenhum chorou por ele. Uma velha, que havia sido cozinheira na casa grande por 20 anos, que havia servido café ao coronel todas as manhãs com as mãos que os anos haviam torcido, mas não dobrado, fechou os olhos quando o grito começou. Ficou quieta com aquele silêncio que é diferente do silêncio comum. O silêncio de quem estava esperando essa hora há tempo demais e agora que chegou, não sabe completamente o que fazer com ela. Lampião lavou as mãos numa bacia que um dos trabalhadores havia trazido. Água fria de pote, a mais clara que havia na fazenda. Lavou devagar, com cuidado, como quem encerra uma tarefa que exigiu atenção. Os jagunços do coronel Deodato, todos os 6 que haviam sido desarmados na entrada da fazenda, foram amarrados nos mourões da cerca do lado de fora, de frente para o leste, para o sol nascente que em poucas horas chegaria sem nenhuma misericórdia. Não foram machucados. Foram posicionados como se fossem a própria mensagem que a fazenda enviaria para quem passasse pela estrada ao amanhecer. E então, Zeferino fez a coisa que mudou tudo o que viria depois. Pegou um caco de telha. Pegou o resto de cal que havia num balde próximo à entrada da mina. E com aquela letra irregular e cuidadosa de quem está aprendendo, aquela letra que havia copiado de rótulos de lata e papéis de embrulho, que havia praticado à luz do fogo dos cangaceiros com a língua para fora de concentração, escreveu no verso de um pedaço de couro velho que Merenda arrancou da cela. Escreveu devagar, com a errata de quem aprendeu sozinho, com a dignidade de quem sabe que o ato de escrever é o ato de existir de um modo que o mundo não pode negar. Os cangaceiros foram pendurar o couro no pescoço do chefe dos jagunços, amarrado no mourão da cerca. O texto dizia: com a ortografia irregular de uma criança que estava no começo de tudo e já havia chegado longe demais para o tempo que tinha. Aqui trabalhava quem não queria. Agora fica quem não pode ir. A letra era de Zeferino. Lampião montou a cavalo sem olhar para trás. Não havia olhar para trás que fizesse sentido naquele momento. Não porque o que havia ficado não importasse, mas porque o que havia ficado já estava resolvido da única forma que o sertão entende como resolução: na carne, na pedra, no escuro, na testemunha. O sertão não precisa de documento, precisa de ato visto por quem importa, e os que importavam haviam visto. O bando se dissolveu na caatinga, como névoa de manhã cedo se dissolve quando o sol aquece, não desaparecendo de vez, mas se tornando parte da luz, parte do ar, parte do sertão que os havia criado e ao qual voltavam sempre. 17 homens que haviam estado naquele pátio como presença sólida e irrefutável eram agora apenas o barulho distante de cascos na pedra, e depois nem isso. Maria Bonita foi a última a sair. Havia ficado à porta do pátio enquanto os outros já partiam, olhando uma última vez para aquela gente reunida, aquelas faces que o fogo das tochas iluminava com a luz laranja da madrugada que estava quase chegando. Olhou para as crianças que havia entre elas, para os olhos que já tinham aquele embaçamento do começo da cegueira, para as mãos velhas e para as mãos novas e para as mãos que estavam no meio, que ainda não tinham decidido que forma teriam. Então virou o rosto para o povo reunido no pátio e disse apenas,
com aquela voz direta, que era a voz de uma mulher que havia aprendido que as palavras mais importantes são as mais curtas. Manda buscar um professor para esses meninos. E sumiu entre os mandacarus como se nunca tivesse estado lá. O sol de outubro nasceu sobre a fazenda Bom Retiro como sempre havia nascido, sem pedir licença, sem anunciar, apenas chegando com aquela certeza de coisa que não tem alternativa. Mas aquela manhã o sertão acordou diferente do que havia dormido. Ao amanhecer, quando os primeiros trabalhadores abriram a mina por ordem dos próprios cangaceiros que haviam ficado até o alvorecer como garantia, porque Lampião não deixava trabalho pela metade, o coronel Deodato saiu cambaleando, branco de cal da cabeça aos pés. A camisa de dormir transformada numa coisa sem cor, coberta pela poeira calcária que havia passado a noite inteira se depositando nele em camadas finas. Os olhos vermelhos, não cegos, não ainda, mas vermelhos como o olho de quem passou horas num ambiente que os olhos não foram feitos para suportar, que havia irritado cada membrana, que havia mostrado de modo físico e irrefutável o que era aquele processo que ele havia imposto a crianças como se fosse rotina. Os joelhos trêmulos, a boca abrindo e fechando sem som, como se os gritos da noite houvessem gasto toda a palavra que havia nele. Ficou parado na entrada da mina por um momento. Olhou para o pátio, para o povo reunido, para os olhos que o olhavam. Ninguém se moveu para ajudá-lo a se levantar. Não foi crueldade. Foi o tipo de imobilidade que acontece quando um povo que passou anos sendo condicionado a servir de modo reflexivo encontra pela primeira vez em muito tempo a possibilidade de não servir, de ficar parado, de olhar, de testemunhar, sem agir em favor de quem havia determinado o sofrimento deles. Era um silêncio novo. Era um silêncio que estava aprendendo o que era ser livre, enquanto estava acontecendo. O coronel Deodato Cavalcante Furtado desceu os degraus da entrada da mina sozinho, sem apoio, com os pés descalços no barro frio da madrugada que o sol ainda não havia aquecido. Sentou-se no chão do pátio porque as pernas não seguravam. E ficou ali, branco de cal, pequeno de repente, o homem que havia sido o senhor absoluto daquele pedaço de sertão, sentado no barro como qualquer outro homem, como qualquer criança que havia mandado sentar no mesmo barro em posição de súplica. O povo da fazenda assistiu. Nenhuma palavra foi dita. Não havia palavra que fosse necessária. O que havia acontecido estava escrito em cada face, em cada postura, no modo como as crianças se aproximaram das mães e as mães não as afastaram do olhar, como se o que estava diante deles fosse algo que precisava ser visto para ser verdade, e que, sendo visto, nunca mais poderia ser totalmente apagado da memória dos que estavam ali. A velha, que havia sido cozinheira por 20 anos, ficou olhando para o coronel por um tempo longo. Depois virou as costas e foi para a cozinha acender o fogo para o café da manhã, não para servir o coronel, mas porque havia muita gente naquele pátio que não havia comido desde a noite anterior, e comida era o que o mundo concreto pedia. Um menino de 11 anos, cujos olhos já tinham aquele começo de embaçamento da cal entrando pela córnea, ficou olhando para o coronel sentado no barro por um tempo muito longo. Depois olhou para a entrada da mina selada. Depois olhou para o recado pendurado no mourão da cerca que o sol nascente estava iluminando agora com aquela claridade nova que faz as coisas parecerem mais reais do que a luz artificial. Leu o recado, porque ainda conseguia ler, porque os olhos ainda não haviam chegado ao ponto sem retorno, porque havia tempo ainda. Aqui trabalhava quem não queria. Agora fica quem não pode ir. O menino leu uma vez. Leu 2 vezes. Depois, guardou aquelas palavras no lugar onde as crianças guardam as coisas que entendem serem importantes antes de entender completamente por quê.
Semanas depois, o coronel Deodato acionou o deputado estadual, que acionou o governador, que enviou uma nota formal ao comando da polícia pedindo resposta pela ação do bando de Lampião na região de Arco Verde. Uma volante completa foi organizada e enviada para varrer o sertão em busca do capitão. Não encontraram rastro. O sertão havia engolido o bando de volta para os caminhos invisíveis que só o sertão conhece. Aquelas estradas que não estão nos mapas, porque nunca foram suficientemente importantes para os que fazem mapas, mas que os que vivem naquele mundo conhecem como conhecem as linhas da própria palma da mão. A volante varreu o trecho de Caatinga entre Arco Verde e Custódia por 12 dias. Interrogou moradores, bateu em portas, ameaçou, prometeu, suborneu. Ninguém disse nada de útil. Não porque ninguém soubesse, mas porque o sertão havia aprendido há muito tempo a diferença entre o silêncio que protege quem merece proteção e o silêncio que serve o poder. A mina de cal da fazenda Bom Retiro foi fechada por determinação do próprio delegado Benedito Sotero de Arco Verde. Não por justiça, nunca por justiça naquele mundo, mas por vergonha. A história havia corrido o sertão em dias, com a velocidade que só rumor em terra oral alcança. O coronel que havia sido posto dentro da própria mina pelo Lampião. O coronel que havia saído branco de cal como um fantasma de si mesmo enquanto o povo que havia escravizado assistia sem estender a mão. Ninguém queria ser o homem que havia protegido quem foi vencido. Vencido não por um exército, não por uma autoridade, não por uma lei, mas por um menino de 9 anos e uma cuia d'água. A vergonha, no sertão, é mais eficiente que a lei. A lei pode ser comprada. A vergonha fica. Zeferino não ficou com o bando. Lampião o deixou. Na última manhã, quando o bando se preparava para partir na direção que o capitão havia determinado, ficou parado em frente ao menino por um momento. Olhou para aqueles olhos cor de mel, para o caderno que não estava mais ali, que havia ficado na mina, que havia ficado na parede úmida como mensagem para o coronel e como sacrifício que Zeferino havia feito sem que alguém pedisse. Porque às vezes a coisa mais preciosa que temos é o que precisamos deixar para que o recado seja completo. Sem o caderno, Zeferino estava de mãos vazias. Mas havia no olhar do menino algo que não dependia do caderno para existir. Havia o que o caderno havia ensinado, que era que as letras existiam, que eram alcançáveis, que um menino pobre de fazenda do sertão de Pernambuco podia aprendê-las se tivesse tempo e quem ensinasse. Lampião falou para Merenda. Merenda foi buscar o padre. O padre de Custódia, um homem magro de batina surrada que havia passado 20 anos naquele sertão e que conhecia a face de Deus nos rostos de quem sofre, que havia aprendido a não fazer perguntas sobre de onde vinham os homens que batiam em sua porta, apenas sobre o que precisavam. Recebeu Zeferino numa tarde de quarta-feira, na porta da pequena casa paroquial que ficava ao lado da igrejinha de barro caiado. A mensagem de Lampião, entregue por Merenda, que chegou sozinho sem ser visto e partiu do mesmo modo, era simples o suficiente para não precisar de interpretação. Ensina esse cabra a ler, ele já sabe curar, falta só o resto. O padre olhou para o menino, para as mãos pequenas, para os olhos cor de mel que olhavam de volta sem medo, com aquela seriedade de criança que cresceu rápido demais, mas que ainda tinha no fundo do olhar alguma coisa que o sofrimento não havia conseguido apagar completamente, alguma coisa que em adulto chamaria de esperança, mas que em menino de 9 anos é simplesmente a convicção de que amanhã existe e pode ser diferente. Como é seu nome? Perguntou o padre. Zeferino, filho de Teotônio. Mas seu pai está em paz? O menino ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com aquela precisão que o sertão ensina às crianças que sobrevivem a coisas que não deveriam ter presenciado. Está na Caatinga. O sertão guardou ele. O padre assentiu. Abriu a porta mais larga e fez gesto para que entrasse.
O caderno de letras nunca voltou da mina. Mas dizem os velhos daquele trecho do sertão, os que estavam no pátio naquela noite, os que viram e guardaram a visão dentro de si como se guarda água em tempo de seca, para beber de pouco em pouco quando a memória precisa, que nos anos seguintes, quando a brisa passava pela entrada da mina selada e chiava entre as tábuas velhas e ressequidas, havia naquele chiar um ritmo que não era só vento. Parecia a voz de uma criança soletreando letras no escuro, uma letra de cada vez, com paciência, com a seriedade de quem trata o aprendizado como coisa sagrada. Como se o caderno, pregado na parede de cal úmida da mina, houvesse continuado seu trabalho mesmo depois de abandonado. Como se as letras que um menino de 9 anos havia copiado de rótulos de lata e papéis velhos continuassem sendo copiadas por alguma força que nem o coronel, nem o esquecimento, nem os anos, nem a cal branca que tudo apaga pudessem alcançar. O sertão não perdoa. Mas às vezes, quando menos se espera, quando a seca foi longa demais e o sol calcinou tudo que era frágil e só restou o que é duro de verdade, às vezes o sertão cuida de uma criança que curou um homem com barro e pano rasgado, de um vaqueiro que morreu de frente para o horizonte, de um caderno azul desbotado, numa mina escura, ensinando letras para as pedras. No sertão, a justiça é lenta, mas quando chega, vem montada num cavalo de poeira e fogo. E às vezes o que ela traz na cela não é só vingança. Às vezes é um menino com olhos cor de mel que aprendeu, sozinho e em silêncio, que a única coisa que o coronel não conseguiu apagar era justamente aquilo que nunca havia visto.